Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de língua portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre as tirinhas. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Kelvin. Oi, Kelvin, tudo bem? Os nossos objetivos: ler e interpretar tirinhas observando a escrita, estabelecer a relação entre os elementos gráficos no texto e o seu efeito de sentido, reconhecer os efeitos de sentidos produzidos pelas figuras de linguagem. O humor. Você já percebeu que as tirinhas geralmente têm a finalidade de refletir sobre algum tema social, usando a ferramenta do humor, usando a linguagem verbal e não verbal? Então, é assim que é construída a tirinha, com intenção mesmo de refletir através do humor. E utilizando a linguagem verbal não verbal, ou seja, a escrita e a fala que se complementam, a escrita e a imagem, desculpem, que se complementam. Situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham da característica do efeito surpresa. O humor da tira reside em ocorrer algo fora do esperado na situação. Então, o leitor, quando ele lê a tira, sempre vem um elemento surpresa no final, que é o que causa o humor na tira. Vamos à primeira atividade? Observe essa tira do personagem Armandinho conversando com o personagem. Filho, escovou os dentes? Já pedi 1 milhão de vezes. Não mesmo. Foi no máximo umas 10 mil. O que produz o humor nessa tira? Então, o que é o fato que produz o humor? Veja qual que é a quebra da expectativa para o leitor. Reflete um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, o que causa o humor nesta tira? O humor se dá com a resposta do personagem, no máximo umas 10 mil, pois não se espera que ele tenha contado. Então, essa quebra de expectativa, do leitor achar que ele ia responder diferente, o pai, é o que causa o humor na tira. Vamos para a segunda atividade, ainda referente à tira. Levante hipótese. Quem está falando com o garoto? Qual figura de linguagem usada na fala dele e qual efeito produz? Então perceba ali, fácil de perceber na primeira tirinha quem é que fala. E você sabe qual é o nome dessa figura de linguagem que é usada? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, quem está falando com o Armandinho? E qual é a figura de linguagem utilizada? Pela fala do primeiro quadrinho, olha, ele diz filho, né? Podemos deduzir que o adulto que está na posição de pai, é o pai, né? Chama de filho. Ele usa uma hipérbole, utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. Então, a hipérbole, ela se caracteriza como um exagero mesmo, ó. Já pedi 1 milhão de vezes, claro que é um exagero, né? Ninguém pode pedir algo normalmente 1 milhão de vezes a outra pessoa, né? E nem 10 mil vezes também. Então, essa figura que se caracteriza pelo exagero é chamada de hipérbole. As figuras de linguagem, elas são umas características recorrentes nas tirinhas. Características das tirinhas: balões de fala e seus diversos formatos, como nós percebemos aqui, né? Aqui está um pouco diferente a fala, mas sim, a fala, a linguagem verbal e não verbal. Uso de sinais gráficos convencionados, como onomatopeias e o formato de balão. Onomatopeias são figuras de linguagem que são utilizadas para reproduzir o som na escrita. Por exemplo, quando o autor ele quer reproduzir o som de uma bomba, ele vai escrever bum, ou de um relógio, ou de marcando o tempo, ele vai escrever ali, né? Tic-tac, tic-tac. Então, esses recursos utilizados para reproduzir o som, eu chamo de onomatopeias. A calha, que é a divisão entre um balãozinho e outro, na tira se chama calha, para separar um quadro do outro, estabelecer o tempo cronológico, né? A sequência da historinha ali da tirinha. Uso de cartelas para estabelecer uma voz do narrador dentro da história. Então, aquele quadrinho que consta ali, né, a voz, a fala do narrador, eu chamo também de cartela. A diagramação versátil dos quadros. Então, todos os quadros, eles são, né, pensados ali, todos de acordo com a história, a diagramação, de acordo com cada tirinha. As linhas cinéticas, que indicam a movimentação dos personagens dentro de cada quadro. Então, linhas cinéticas são aquelas linhas que indicam movimento. Quando você está lendo uma tirinha, né, e tem um objeto caindo, vai uma linha até o chão, que representa o movimento do objeto. Ou então um pássaro que vai voar, a linha, né, que percebe atrás do pássaro, indica movimento, é chamada de linha cinética. Vamos para a terceira atividade. Com a mesma tirinha, né? Filho escovou os dentes? Já pedi 1 milhão de vezes. Não mesmo, foi no máximo 10 mil. Você percebeu que há outra hipérbole na tirinha? Qual é o efeito de sentido decorrente dela? Conseguiu perceber aqui o uso de 2 hipérboles? Então, pensa, reflete um pouquinho que eu volto já já comentando essas questões com vocês.
Então, estudantes, conseguiram perceber o uso da outra hipérbole? No último quadrinho, Armandinho diz que não foi 1 milhão de pedidos, mas no máximo umas 10 mil. O efeito é o argumentativo, pois é uma resposta para convencer quem lê ou escuta. Então, perceba que eu tenho uma hipérbole aqui, quando o pai fala, né, já te pedi 1 milhão de vezes, e o Armandinho justificando, né, foi no máximo 10 mil, justificando, argumentando para o pai, né, porque não teria ainda escovado os dentes. Então, o uso de duas hipérboles aqui, lembrando que é a figura que representa exagero. Figuras de linguagem. Então, eu tenho aqui figuras de palavras ou semânticas. Estão associados ao significado das palavras. Exemplos, metáfora, que é uma comparação implícita. A comparação que realmente estabelece aqui entre um termo e outro. A metonímia também, a catacrese, a sinestesia e a perífrase. Essas figuras são consideradas, então, figuras semânticas. Por quê? Porque elas trabalham com o significado das palavras. E as figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Então, aqui já é o significado, o sentido das ideias. Eu tenho a hipérbole, que é o que nós trabalhamos, o exagero, o eufemismo, lilote, a ironia, a personificação, a antítese, o paradoxo, a gradação e a apóstrofe. A hipérbole ou auxesse. Figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento, né? Ou seja, que é a ideia, o sentido da ideia, a qual indica o exagero intencional do enunciador. Muito utilizada, inclusive na linguagem do dia a dia, a qual expressa uma ideia exagerada ou intensificada de algo ou alguém. Exemplo, estou morrendo de sede. Percebe-se aqui que há um exagero, né? A pessoa está expressando que está com muita sede, mas ela usa a hipérbole ali para expressar o exagero. Os efeitos de sentido são produzidos pelos interlocutores de acordo com suas posições e condições de produção. O que se diz, eles podem aparecer como duplo sentido ou polissemia. É um recurso também utilizado nas tirinhas. Quando há palavra também, ela parece polissêmica. A mesma palavra pode assumir sentidos diferentes. O exemplo da palavra cabeça, que eu posso usar como membro, né? Estou com dor de cabeça, ou também eu posso utilizar a mesma palavra com outro sentido. Ele é o cabeça do bando, ele é o líder. É uma polissemia, também um recurso das tirinhas. A ambiguidade aqui, que é a indeterminação do sentido de palavras ou expressões que dificulta a compreensão do enunciado. A ambiguidade ali, ela já está com duplo sentido na frase. Perceba essa frase. A mãe pediu ao filho que arrume seu quarto. Essa frase, ela está com duplo sentido, ela está ambígua. De quem qual é o quarto que é para arrumar? Da mãe ou do filho? A mãe pediu ao filho que arrume o seu quarto. Então, como tirar a ambiguidade dessa frase? A mãe pediu ao filho que arrume o quarto dele. Ou a mãe pediu ao filho que arrume o quarto dela. Então, quando nós temos esse duplo sentido numa frase, numa expressão, nós chamamos de ambiguidade. Ironia, contexto diferente do usual, né? Ironia, né, é dizer o contrário do que se pensa, né? Por exemplo, quem foi o gênio que mexeu nas minhas coisas? A palavra gênio aqui, ela está irônica. Por quê? Porque realmente a pessoa não tem a intenção de chamar a outra pessoa de gênio, né? Ela está aborrecida. Então, ela usou uma ironia. Humor, a quebra de expectativa. O leitor, ele tem uma expectativa durante a leitura da tirinha e, de repente, essa expectativa se transforma, se quebra, causando o humor ali, a reflexão da tira. Vamos para a quarta atividade. Armandinho, você acredita em Papai Noel? Sim. E em Coelho da Páscoa? Também. Eu acredito até nas pessoas. Na tira acima, qual é o tema debatido? Então, o que causa a crítica, o humor e o tema debatido nessa tira? Reflete um pouquinho que eu volto já já comentando aqui essa questão com vocês.
então, estudantes refletiram qual é o tema debatido nessa tira? O fato de se acreditar em alguma coisa real ou não, né? Ele acredita em coisas que não são reais e em pessoas que são reais, ainda acredita nas pessoas. A próxima atividade, a mesma tirinha. O que surpreende o leitor na tirinha? Em que quadrinho ocorre? Então, onde tem ali a surpresa, a quebra de expectativa, porque o leitor, ele está lendo e ele espera, né, um final, mas sempre tem ali a surpresa, o final diferente. Quando, em que quadrinho isso ocorre? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, o que surpreende o leitor, né? Em que quadrinho isso ocorre? No terceiro quadrinho, ali no último quadrinho, há uma crítica à ingenuidade com o uso do advérbio até. Veja só, eu acredito até nas pessoas, porque Armandinho é uma criança, né? Ele ainda tem essa ingenuidade. Claro que está fazendo uma crítica que nem todas as pessoas também são confiáveis. Como ele é uma criança, ele ainda tem essa ingenuidade. Agora é sua vez. As tirinhas são histórias curtas, narrativas. O último quadrinho é responsável pela quebra de expectativa do leitor, como nós vimos nas tirinhas anteriores. Você está lendo, de repente tem um elemento surpresa ali no último quadrinho. Geralmente que se surpreende ao final da história. Agora é sua vez, crie sua própria tirinha de humor. Aqui tem uma sugestão, né, de um site que é o Divertudo. Através desse site aqui também você pode criar a sua tirinha e pode também, claro, dividir sua produção com o professor, com seus colegas, através de aplicativos de mensagem, de redes sociais. Divirta-se e, de repente, descubra ali, né, que você gosta de produzir também tirinhas.
E aprendemos nesse vídeo, lemos e interpretamos tirinhas, observamos o funcionamento da hipérbole e em alguns contextos, né, a figura do exagero, compreendemos que a interpretação das tiras necessita de conhecimento sobre as condições de produção. Então, você tem que entender um pouquinho a reflexão que faz sobre a tira também no contexto de produção. Neste vídeo, nós falamos sobre as tirinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.